Queridos, sejam bem-vindos. Meu nome é Wesley, tenho a alegria de ser o pastor da Igreja Adventista e pastor da Igreja Adventista aqui na região do Lago Sul. Tive o privilégio de estar na Bahia, já também em Alvorada do Norte, na região de Águas Claras e agora aqui no Lago Sul. E no ano passado, planejando e pensando como é que nós faremos a Semana Santa desse ano, agora de 2023, eu vi o irmão João Polizelli, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, fazendo uma semana de oração na minha cidade de origem, Planaltina, DF. E meu coração foi tocado. Hoje eu estou mais emocionado, viu, gente? Segura aí. Por quê? Ele estava lá na minha igreja de origem, falando a respeito do assunto do santuário. E na hora, buscando as coisas, eu senti uma impressão muito bonita, muito forte de Deus, para que, na Semana Santa de 2023, nós abordássemos o tema do santuário, que é um tema tanto para quem já faz parte de igreja, quanto para quem está conhecendo Jesus. E aí, o irmão João Polizelli, eu vou mostrar para vocês, agora vou matar logo a curiosidade aqui de alguns. O irmão Polizelli, ele vai explicar, vou até pedir, irmão João, na semana que vem, eu queria muito que o senhor falasse para a gente como é que surgiu a ideia de fazer o santuário. Deixa eu só mostrar para vocês que coisa maravilhosa foi o trabalho que o irmão João ele desenvolve. Só um pouquinho, hoje a emoção está até me tirando aqui. Agora pronto. Olha só, vocês estão vendo aí uma cena do irmão João Polizelli, está aparecendo para vocês, né? Imagino, tá sim. Então, o irmão João Polizelli está ali do lado, no púlpito, e na frente dessa igreja onde ele fez a programação, você observa o santuário cortado de maneira transversal, né, de maneira lateral. A gente está tendo uma visão a respeito do santuário. Deixa eu mostrar mais uma para vocês aqui com mais detalhes, e aqui o irmão João Polizelli, é esse que está vestido de sumo sacerdote, uma roupa mais completa, e ele, então, vai fazer com a gente uma semana de oração do dia 1º de abril até o dia 8. E durante esse período nós vamos descobrir lindas mensagens extraídas do santuário, certo? Então, irmão João, você está aqui conosco, eu queria que você, não sei se vai abrir a imagem, mas pelo menos o áudio, e eu gostaria já de te agradecer, porque você vai estar conosco aqui, e gostaria que você fizesse a oração inicial para a gente, pode ser? Tem que abrir o áudio aqui, vai aparecer para você uma mensagem aí. Vamos ver se vai conseguir. Isso, abriu. Entendeu? Abriu. Tudo bem, irmão João? Da minha parte é uma alegria, né? A gente cria uma expectativa quando tem um evento futuro, e é um evento que você gosta de estar, que você se planeja, se programa, então você cria uma expectativa em cima disso daí. E eu estou nessa luta dessa expectativa, e já está chegando, né? O tempo passa muito rápido, já está chegando. Quando eu fui lá em Planaltina, de fato foi muito bom, gostei muito, pessoal muito amistoso, sua mãezinha ali, né? Pessoal muito bom. A ideia do santuário, eu já fiz na Irmão igreja. João, não, vamos deixar esse povo curioso para saber como é que foi que o senhor fez. Isso vai ser na segunda da semana que vem. Hoje eu queria Tá. que hoje eu queria que o pessoal te conhecesse, ficasse com gostinho. Eu vou, na verdade, pedir para o senhor fazer a oração inicial para a gente, pode ser? Então vamos orar agora. Pode fazer. Pai querido, estendemos ao Senhor a nossa gratidão sempre, Pai, pelo dom da vida, pela salvação, Pai, na pessoa de Jesus. Vamos Amém, Senhor. iniciar agora, Pai Santo, um estudo, rememorizar ou aprender novas ideias, novos estudos a respeito do santuário. E a nossa petição, Pai, é que o Teu Espírito Santo haja no pastor Antônio e também em todos nós ouvintes, a fim de que possamos crescer na graça e no conhecimento, Pai, e aumentar a nossa expectativa, Pai, de um futuro muito breve, de encontrarmos a própria pessoa do Senhor Jesus. Portanto, abençoa-nos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, é o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Irmão João Polizelli, então é o seguinte, a ideia foi, estou fazendo igual o João Kleber, viu? Aquele para dar aquele suspense, mas então é o seguinte, segunda-feira da semana que vem, irmão João vai contar como é que foi a inspiração, por que que ele gosta. Eu mesmo estou querendo saber bastante dessa história. Hoje era para apresentá-lo, mostrar um pouquinho ali do seu trabalho, porque como o senhor orou aí, hoje nós vamos beber um pouquinho da fonte com o irmão João, o pastor João Antônio, viu? O senhor quer Isso. deixar o último recadinho para o pessoal aí? Olha, eu tô na expectativa. Meu recadinho é o seguinte: nós precisamos aprender uma verdade sobre o santuário. Que Jesus veio e ele derrubou as barreiras do pecado. Ele está lá no céu e ele intercede por nós. Não há um pecador sequer que chegue a ele que não vai ter salvação. Então, eu preciso viver sempre nessa fé, nessa expectativa, porque ele está lá, ele é o meu intercessor, e no antigo santuário, quem entrava lá era só sacerdote ou sumo sacerdote. E lá em Hebreus 10, 19 a 25, fala que agora eu posso entrar na presença do Pai através de Jesus. É um privilégio muito grande. Amém, amém. Olha, irmão João, muito obrigado por você aceitar o convite. Então, semana que vem nós vamos tratar direitinho, vamos conhecer um pouquinho mais. Claro, quando ele estiver aqui, a gente vai falar para os demais irmãos, mas eu queria que os demais, os que estão aqui estudando a Bíblia, conhecessem, né, um pouquinho do ministério do irmão João Polizelli. Muito obrigado. E aí, de um João para outro João. Então, agora eu Outro vou João. aproveitar, irmão Polizelli, para apresentar o pastor João Antônio. Eu tenho o privilégio, eu estudei, gente, fiz um pedacinho de uma matéria com ele na Bahia. O pastor João Antônio Rodrigues Alves nasceu num lar adventista na cidade de Conselheiro Pena, em Minas Gerais, então é um bom comedor de pão de queijo. Apesar de que ele é magrinho, então estou achando que ele come pouco pão de queijo. Está certíssimo, pastor. Formou-se em teologia no Instituto Adventista de Ensino, hoje no NASP, no ano de 1982, instituição na qual também concluiu o mestrado 10 anos depois. E aí tem uma longa ficha bonita, mas eu quero dizer para vocês que ele é casado com a psicóloga Daisy de Brito e tem 2 filhos, pelo menos no que eu tinha, a menos que surgiu um outro aí que o senhor tenha feito, mas são 2 filhos, o Emerson e a Karina. Pastor, por que que o senhor está aqui hoje? É porque nós pensamos assim, viu, amigos, irmãos que estão conosco? Já que nós vamos ter uma semana inteira sobre o santuário, por que não fazermos algumas aulas antecedendo esse encontro para a gente tentar dar uma igualada, uma nivelada nesse assunto? E o pastor João Antônio, ele é o autor deste livro aqui, O Juízo Investigativo Pré-Advento. Ah, esse livro tem uma história muito bacana, no outro momento eu conto para vocês. Está produzindo outro material, educou muito dos nossos pastores e fico muito feliz, pastor, do senhor estar aqui conosco. E hoje a pergunta central, além do senhor ficar à vontade de falar o que o senhor entender que precisa para a gente aqui, a pergunta central de hoje é assim: por que que esse assunto do santuário é tão importante? Por que que, se ele é tão importante, por que que poucas igrejas estudam? O que que o senhor tem para falar hoje para um grupo que está aqui para consumir a respeito desse assunto? Por que que devemos tirar tempo para compreender a respeito desse assunto? Então, pastor João Antônio, os momentos que se seguem são com o senhor, e aí ao final da fala dele, se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui no chat, que aí a gente vai filtrar direitinho, ver as perguntas que a gente já pode mandar para ele, tá certo? Então você faz aqui, no final a gente tem uma interação. Pastor João Antônio, é com o senhor. Boa noite a todos. Boa Eu noite. agradeço pela oportunidade. Durante 25 anos eu fui professor de seminário. Eu dei aula na Bahia, como o pastor Wesley mencionou. Os últimos 7 anos do meu ministério eu fui coordenador acadêmico do seminário na nossa faculdade que temos ali na região metropolitana de Belém, do Pará. O livro que o pastor Wesley mostrou para todos, que é o do juízo, esse foi o tema da minha tese de doutorado, que eu fiz lá na Argentina. E o outro livro que finalmente
Eu concluí, entre aspas, porque um livro está sempre em construção, é um comentário que eu fiz sobre o livro de Daniel. Está sendo revisado por alguns colegas, alguns já me deram retorno, e esse ano, se Deus quiser, eu pretendo publicar e quem sabe algumas pessoas poderão ter acesso aí às minhas reflexões aí de muitos anos. Eu também fui professor dessa disciplina de santuário, ali no seminário. Eu tive o privilégio de estudar com algumas pessoas que conhecem muito do assunto, que é o caso do professor William Shea, foi meu professor no mestrado, também no doutorado, o professor Ángel Manuel Rodrigues, que foi diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral, e materiais produzidos pelos estudiosos da Igreja, de uma maneira particular, o professor Richard Davidson, da Andrews, ele foi professor dessa disciplina de santuário pelo menos por uns 30 anos ali na Andrews. Recentemente, ele publicou um livro pelo BRI, que é o Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral, sobre santuários. São cerca de 900 páginas, esse material do Davidson, que é vamos dizer assim, o produto final de todas as suas reflexões no decorrer dos anos. Um material, assim, extraordinário. Não sei se será traduzido para o português, já que nós temos o diretor ali que é brasileiro, e às vezes ele dá uma ajudinha nesse sentido, né? Então, se a CPB vai publicar ou a Naspres, eu não sei, mas seria interessante se publicasse, que todos adquirissem esse material. E, claro, nós temos outros materiais produzidos pela Igreja. Os irmãos sabem que a doutrina do santuário ela sofreu ataques no decorrer da história da Igreja. Na própria década vamos dizer assim, de organização da Igreja, a Igreja foi organizada em 1863, então, nessa mesma década, dois indivíduos importantes, vocês imaginem, em 1863, a Igreja Adventista o que era. E nós tivemos um presidente e um secretário de associação nos Estados Unidos que se levantaram contra a doutrina do santuário. Depois nós tivemos o Ken Wright, que era um evangelista, um orador extraordinário, também se levantou contra a doutrina do santuário. Depois nós tivemos Fletcher, e tivemos, no decorrer da história, outros aí, finalmente o Desmond Ford, final da década de 70, início de 80, e isso levou a Igreja a se reunir em agosto de 1980 para tratar do assunto ou das questões levantadas por Desmond Ford, as críticas dele à nossa interpretação profética, a compreensão do ministério de Ellen White e tal, e, naturalmente, a questão do santuário investigativo e tudo mais. Como resultado dessas conversas ali, em 1980, nós tivemos ali a reunião da igreja, cerca de 120 pessoas, durante uns 4 ou 5 dias, no Colorado, para tratar destes assuntos, teólogos da igreja, redatores, administradores, e então foram produzidos alguns materiais. Um dos materiais produzidos, que nós chamamos de DARCOM, que seria o Comitê para os Estudos de Daniel e Apocalipse. E ali nós tivemos alguns materiais produzidos por William Shea, nós tivemos materiais sobre o desenvolvimento da doutrina do santuário, abordando questões em Hebreus e Daniel, Apocalipse. São 7 volumes e a Unaspres publicou esse material. E eu recomendo esse material para todos que gostam de estudar. É só entrar aí no site da Unaspres e que vão encontrar esse material, que o pastor Ed certamente deve ter na sua biblioteca. E desde então, muitas teses de doutorado foram produzidas abordando alguns aspectos da doutrina do santuário, né? Nós tivemos uma lição de Hebreus do Félix Cortés, e o Cortés fez a tese dele exatamente em Hebreus, porque ele escreveu a lição e aborda ali questões relacionadas com o ministério de Cristo, já que Hebreus destaca de uma maneira especial a centralidade do argumento de Hebreus é o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Então, veja, as questões envolvendo o santuário dentro da teologia adventista, elas se fundamentam não numa revelação dada por Ellen White. Algumas pessoas, erroneamente,
e eu não estou dizendo isso que tem alguém aqui, normalmente são pessoas assim alheias à nossa fé, que não compreendem como é que se desenvolveu esse arcabouço doutrinário da igreja, então eles imaginam que Ellen White é que é responsável por tudo que temos. Não, de fato não. Quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos, e aí você começa a definir a importância de uma doutrina, quando você percebe o quanto é que a Bíblia dedica de espaço a desenvolver o tema. Esse material não é original meu, é do professor Davidson. Ele diz o seguinte: nós temos no Pentateuco 45 capítulos lidando com o santuário. É lógico, você encontra no livro de Êxodo ali algumas referências ao santuário, as instruções com respeito à construção do santuário. Então, a primeira referência ao santuário você tem ali. Depois você chega em Levítico, você tem as leis do santuário. Então, a legislação, como funciona? Como é que deve operacionalizar toda aquela rica simbologia que está presente no santuário. E também no livro de Números você tem alguns aspectos adicionais lidando com a inauguração do santuário, especialmente capítulo 7, e também você tem outros elementos ali acerca do funcionamento do santuário. Então, veja que 45 capítulos já tornaria, vamos dizer assim, se fosse o livro do santuário, 45 capítulos, já seria um livro bem grande. Acontece que nos profetas você tem mais 45 capítulos lidando com o santuário. E aí você já tem quantos capítulos? 90. Isaías tem 66, só para a gente comparar. Então, só perderia para os Salmos, que nós temos 150 Salmos, mas no livro dos Salmos nós temos pelo menos 150 versos que lidam com o santuário. E alguns dos Salmos lidam inteiramente com a questão do santuário. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem o Evangelho de João ali com suas várias referências às festas às quais Jesus acudiu ali, participou, festas relacionadas com o santuário. Você vai para o livro do Apocalipse, a estrutura literária do livro do Apocalipse, o padrão que nós encontramos ali é de referências ao santuário. Aquela primeira ali, eu olhei e vi como filho do homem andando no meio dos 7 candeeiros, assim por diante. Então, você já começa por ali, capítulo 4 e 5, é a visão da sala do trono, assim entendida pelos especialistas, que é uma visão da entronização de Jesus. Aqui só um parêntese, não. Tem uma conhecida minha lá na Argentina que fez a tese de doutorado dela sobre Apocalipse 4 e 5. Mas o parêntese aqui é a entronização de Jesus, não é o juízo investigativo. 11:19 vai aparecer a arca. Então, a arca só era vista no dia da expiação. O dia da expiação era um dia do juízo para Israel. Então, a partir de 11:19, nós estamos chegando no lugar santíssimo do santuário. Então, sim, nós vamos encontrar a linguagem do juízo por aí e tal. Então, veja, a estrutura literária do livro do Apocalipse segue o padrão do santuário. Cada linha profética do Apocalipse é introduzida por uma visão do santuário. Então, a conclusão é que o santuário recebe mais atenção na Bíblia do que qualquer outro tema. Então, para nós, a volta de Jesus, santuário. O santuário é o tema, vamos dizer assim, por excelência. E aí você perguntaria, mas por quê? Qual a importância do santuário? A importância do santuário está em que ali não se trata simplesmente de sacrifícios sangrentos. Isso é parte. Mas tudo isso aponta para o quê? Para Jesus, o ministério da salvação. Como é que Deus lida com o pecado? De fato, quando você retorna para o capítulo 3 do livro de Gênesis, o que é que você encontra? Antes de Deus enviar para fora do Éden o casal pecador, o que ele fez? Ele os cobriu. Cobriu com o quê? Vestimenta de peles. Se existe pele, significa que houve a morte de um animal. Então, já no Éden ocorreu um sacrifício.
Mas antes desta referência ao sacrifício, você tem o verso 15, que é a primeira promessa messiânica, e porém inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente. E então ali nós temos a promessa do descendente da mulher, que é Cristo. E quando João Batista, no capítulo 1, verso 29, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então nós temos esta imagística, ela nos leva de volta até Gênesis 3. O início do problema do pecado neste mundo afetando a humanidade e a solução adotada por Deus para solucionar o problema do pecado. Deus disse para o primeiro casal o quê? Não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. No dia em que comer, vai morrer. Mas eles não morreram. Mas alguém tinha que morrer. Quem morreu? O animal morreu. E o que simbolizava o animal? O animal simbolizava Cristo. Por isso é que nós temos tanto material sobre o santuário na Bíblia, porque, essencialmente, o santuário fala de Cristo. Como é que o pecador resolvia o problema do pecado nos tempos do Antigo Testamento? O santuário. A legislação que nós encontramos no livro de Levítico, ela estipula o que deve fazer o pecador em cada situação. Se acontecer isso, faz isso. Se acontecer aquilo, faz aquilo outro. Que tipo de sacrifício? Se é um cidadão comum da comunidade de Israel, o que deve fazer isso? E se é um príncipe da comunidade, faz isso? E se toda a congregação pecar, faz isso? E se o sacerdote pecar, faz isso outro? Então, toda a legislação para resolver o problema do pecado afetando a comunidade escolhida do Senhor. É a solução de Deus para o problema do pecado. Por isso é que nós encontramos tanto material. E isso destaca a importância da doutrina do santuário. Infelizmente, muita gente associa o santuário com Daniel 8,14. Daniel 8,14, 2.300 tardes de manhã. E a pessoa diz, eu não consigo entender isso. Então, se eu não consigo entender isso, eu não consigo entender a doutrina do santuário. Só que Daniel 8,14 é parte de todo esse contexto envolvendo o santuário. É uma parte importante? Sim, claro, muito importante. Mas, veja, a questão do santuário é revelar a Jesus Cristo como a solução para o problema da humanidade. Por isso é tão importante. Então, quando você deixa de estudar a doutrina do santuário, você deixa de estudar alguma coisa que é extremamente rica para a sua experiência espiritual, para o seu crescimento espiritual. Agora, a questão do sangue, a matança, porque alguém diz assim, mas é muito sangue, é sangue, um Deus sanguinário, assim por diante. Não. É exatamente para que o homem perceba a terrível malignidade do pecado. Quão ofensivo é o pecado para Deus. O salário do pecado é a morte. Mas que Paulo diz, exatamente, lá no Éden alguém tinha que morrer. E Jesus teve que morrer. Então, quando nós pensamos assim, vamos imaginar o santuário é lá no deserto mesmo. O indivíduo levava o animal. Quem é que matava o animal? O pecador matava o animal. O salário do pecado é a morte. O pecador tem que morrer. Mas alguém vai morrer no seu lugar. O animal morria. Simbolicamente, o pecador matava Cristo. E quem foi responsável pela morte de Cristo? Fomos nós? Os pecadores. Os pecadores. Então, Deus soluciona o problema do pecado mediante o sacrifício de Cristo. Isso é santuário. Então, eram tipos, eram símbolos, apontavam para Cristo. Era como João Batista disse, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que nós temos relato nos evangelhos que diz que quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Era a hora do sacrifício da tarde. No Deserto das Nações diz que
que o cordeiro que estava para ser sacrificado, ele se soltou e ele escapou, porque o verdadeiro cordeiro, a sombra encontrou a realidade. Todos os tipos prefigurados ali no santuário encontraram agora a realidade, que é Cristo, o verdadeiro sacrifício. Então, a partir da morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu completamente o seu significado. Ainda que ele continue em existência até o ano 70, teologicamente ele deixou de existir quando Jesus morreu. Não havia mais necessidade, não havia mais necessidade de sacerdotes. O apóstolo Paulo fala lá em Hebreus, assumindo aqui a autoria de Hebreus pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala acerca do perfeito sacrifício de Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, sim, porque o sacrifício é perfeito, não precisa se repetir. O sacrifício no santuário não é repetido diariamente, mas o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas, porque ele é perfeito, não há necessidade de repetição. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo foi a vítima sacrificial e tornou-se o quê? O nosso sumo sacerdote. A partir do momento em que Jesus é entronizado, ele assume o seu papel como sumo sacerdote. Esta é a ênfase da epístola aos Hebreus. Então, por isso aqui que nós estamos conversando, você percebe qual é a relevância e a importância da doutrina do santuário. Agora, no caso específico da Igreja Adventista, nós podemos acrescentar alguns outros aspectos. Então, esse aspecto soteriológico, ou seja, de salvação, ele é central na doutrina do santuário. Porque não haveria ministério sacerdotal sem o sacrifício na cruz. Então, veja, algumas pessoas olham somente para o passado, para a cruz de Cristo. Ora, nós não estamos aqui diminuindo de forma alguma, nenhum cristão faria isso, diminuir o sacrifício que foi feito na cruz. Entretanto, de acordo com o tipo, ou seja, de acordo com aquilo que acontecia no santuário levítico, a morte da vítima sacrificial não era o final do processo. Voltamos lá para o santuário no deserto. Depois que a vítima era morta, depois que o sacrifício era oferecido, o que acontecia? O sacerdote recolhia o sangue da vítima. E agora se realizava aquilo que nós chamamos o rito de manipulação do sangue, que nada mais era do que aplicar o sangue de acordo com a legislação que Deus... Muitas vezes as pessoas dizem, isso é lei de Moisés. Espera aí, Moisés não criou lei nenhuma. Moisés foi apenas um intermediário. Quem deu as leis foi quem? Deus. Então, a lei mosaica, porque Moisés foi o mediador dessa lei, só isso, nada mais. Mas o autor da lei foi Deus. Então, a legislação do santuário foi Deus que deu. Então, de acordo com a instrução divina, o sangue tinha que ser manipulado de uma forma específica no processo de expiação, de perdão de pecados. Então, se era de um príncipe ou de um membro da comunidade, o sangue não entrava no santuário. Ele era colocado nas pontas do chifre, derramado na base do altar. A carne era comida pelo sacerdote. Agora, se o pecado era da congregação ou do sacerdote, então o sangue era introduzido no santuário. Porque, se é da comunidade, o sacerdote faz parte dela. Se é do sacerdote, então ele não pode levar sobre si mesmo o seu pecado. Então, o sangue era introduzido no santuário. Então, veja, era a instrução divina, mas o sangue tinha que ser manipulado dessa forma. Era o que Deus prescreveu. Então, veja, Jesus ofereceu o sacrifício. Jesus foi a vítima e, ao mesmo tempo, ele é o sacerdote. E agora ele faz o que no céu? A aplicação do sangue. Não estamos aqui dizendo, de forma alguma, que existe sangue literal sendo aplicado no santuário celestial, não é isso? Nós estamos apenas dizendo que, de acordo com o tipo, que é o santuário levítico, então nós temos no santuário antitípico, que é o santuário celestial,
nós temos o quê? A aplicação do sangue, a aplicação dos méritos do sacrifício que Cristo alcançou na cruz do Calvário em nosso favor. Por isso é que nós falamos de uma expiação completa na cruz e, ao mesmo tempo, numa expiação que está ainda o quê? Em processo. Então, quando nós encontramos no livro de Hebreus esse argumento que Paulo desenvolve acerca do superior ministério de Cristo, do superior sacerdócio de Cristo, do superior pacto, né? São superiores promessas do verdadeiro santuário que o Senhor edificou e não o homem. Então, nós estamos vendo aqui um quadro de Cristo como o verdadeiro sumo sacerdote. Por isso é que o santuário de Jerusalém, quando foi destruído ali no ano 70, ele já não tinha significado desde a morte de Cristo. Então, isso aqui também fala de outra coisa, nós não precisamos de outros mediadores humanos. Então, como eu disse, teologicamente, o santuário chegou a um fim no momento da morte de Cristo. O véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, o cordeiro escapou, não havia mais necessidade de sacrifício, porque a verdadeira vítima sacrificial, que é Cristo, havia chegado. A realidade havia se materializado. A sombra agora poderia se dissipar. Não tinha mais qualquer relevância, não tinha importância, não tinha mais valor. Embora os sacerdotes judeus tenham continuado até o ano 70, aquilo ali não tinha qualquer significado mais. Nós não precisamos mais de sacerdotes humanos, nós não precisamos mais de intercessores humanos. O que é que o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus 7:25? Esse texto aqui é um texto muito conhecido, Hebreus 7:25. Diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É o contínuo ministério intercessório de Cristo em favor da humanidade. Então, veja, nós não estamos tratando de decifrar a matemática por trás das 2.300 tardes de manhãs. Eu sei que muita gente se confunde bastante aí em entender como é que isso aconteceu, como é que eu posso determinar as datas e tudo mais. Eu tentei simplificar um pouco. Eu sei que o Clifford Goldstein escreveu aquele livro, 1844, Feitos Simples, né? Publicado pela CPB. Eu procurei simplificar também, apresentando outros argumentos, porque às vezes a afirmação pura e simples foi 457 e tal, mas por que 457? Então, eu procurei também simplificar isso, mas usando argumentos históricos e tudo mais. Eu creio que vocês irão se beneficiar com a leitura quando estiver pronto. É importante isso, mas não é tudo isso. Agora, eclesiologicamente é importante para nós a doutrina do santuário, juntamente com a profecia da purificação do santuário. Por quê? Se não fosse a doutrina do santuário, nós estaríamos, quem sabe... Vocês sabem que o movimento milerita, depois da passagem do tempo ali, em 22 de outubro de 1844, o movimento milerita ele se fragmentou cerca de 20 grupos diferentes. Nós falamos em apenas uns poucos, porque foram os mais assim consistentes e que duraram algum tempo. Mas a fragmentação foi terrível, né? A decepção foi tão grande que alguns simplesmente abandonaram a fé, outros retornaram para suas igrejas, outros seguiram marcando datas e assim por diante. E desse pequeno grupo aí surgiu, né, dessa fragmentação, tinha um grupo pequeno de cerca de 100 pessoas, e que encontrou significado em todo aquele movimento exatamente quando vieram a compreender o que estava acontecendo de fato e o que a profecia de fato estava dizendo. O que aconteceu em 22 de outubro de 1844, que tinha que ver com o santuário, que foi exatamente a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo, para iniciar uma segunda etapa no seu ministério sumo sacerdotal no santuário celestial, que foi o ministério de juízo. Agora, quando nós falamos de ministério de juízo, nós temos que
entender claramente uma coisa. No dia da expiação, no santuário típico, o sacrifício da manhã e da tarde, que teologicamente fazia um sacrifício só. Eram 2 sacrifícios, mas teologicamente era um só. O sacrifício da manhã e da tarde era oferecido no dia da expiação. Significa o quê? Que a intercessão estava disponível quando? No dia do juízo para Israel. Então, se o juízo iniciou em 1844, significa que Cristo cessou de interceder? Não. Como nós lemos aqui, Hebreus 7:25, vive sempre para interceder. Nosso sumo sacerdote celestial, ele intercede por nós continuamente. Então, ele continua intercedendo, mas acrescentou à sua obra de intercessão o quê? A obra de juízo. Então, isso nos dá uma identidade. A nossa identidade está atrelada à questão do santuário e à compreensão daquilo que Cristo faz. Como o professor William Shea diz, o santuário ele fala da obra contemporânea de Jesus em nosso favor. A cruz fala da obra passada de Cristo, o santuário fala da obra contemporânea. Existiria santuário sem a cruz? Não. Mas a cruz sem o santuário estaria incompleta. Por isso é que o apóstolo Paulo pregava tanto a ressurreição. Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu. E quando nós vamos para o livro do Apocalipse, Jesus é entronizado. Aqui na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo fala da entronização, e ele enfatiza muito a questão da entronização de Cristo, né? Assentou-se, usando aí o Salmo 110, né? Assentou-se, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdote superior, e assim por diante. Então, está enraizado na doutrina do santuário, naquilo que aconteceu em 1844. Isso nos dá uma identidade, isso nos dá uma certidão de nascimento profético. Vocês sabem que no Brasil é mais fácil você abrir uma igreja do que abrir um boteco. É mais fácil. Você reúne ali umas poucas pessoas, tem uma ata, registra essa ata e pronto, a igreja existe. No boteco, eu nunca abri um boteco, nem vou abrir, nem vocês, mas tem uma série de processos burocráticos aí que você tem que atender de abrir. Então, nós temos aí milhares e milhares de igrejas cristãs pelo mundo. A última estatística que eu vi diz que tinha cerca de 35 mil diferentes denominações cristãs. Coisa de maluco. Agora, a igreja adventista é mais uma dessas, que um maluco lá resolveu, vou fundar uma igreja. E qual vai ser o nome da sua igreja? Sei lá, eu prego sobre o advento, então vai ser adventista. Eu guardo o 7º dia. Aí o maluco fez a igreja. Foi isso? Não. Identidade profética. Nós temos uma data de nascimento profético, certidão de nascimento profético. Uma igreja que nasceu do estudo da profecia. Com um propósito. Porque quando você vai lá para o capítulo 8 de Daniel, e é muito interessante quando fala ali do ataque do chifre pequeno contra as estrelas, simbolizam o santo, o ataque do chifre pequeno, ele cresce até o céu, ele demonstra a sua inimizade contra o príncipe do exército, que é Cristo, certo? Então, é o príncipe do santuário celestial. Então, você vê a inimizade deste poder político religioso contra o sumo sacerdote do santuário celestial. E diz, então, aqui no verso 12, o final diz assim, e o que fez prosperou. E o que fez prosperou. E aí vem a pergunta, até quando vai essa situação desse poder político religioso blasfemo que se levanta até mesmo contra Cristo, contra o sumo sacerdote do santuário celestial, que usurpa o ministério intercessor, que estabelece um ministério paralelo de intercessão neste mundo? Até quando? E esse ministério paralelo de intercessão prospera? Até quando vai continuar esse estado de coisa? Então vem a resposta, até 2.300 salários mínimos. Então, vai ter o seu prazo, tem um prazo de validade, não é para sempre. E então vai ocorrer aqui a purificação do santuário, que é um verbo muito amplo, não vamos discutir isso aqui, tem um rapaz lá
Livingstone, lá na Austrália, que ele fez a tese de doutorado dele sobre essa questão aqui. Então, o negócio é muito mais amplo. Mas essa é uma expressão hebraica que ela tem um significado semântico muito amplo. Então, entre eles está o de purificar, entre eles está o de justificar, entre eles está o de vindicar, entre eles está o de restaurar. E então, quando surgisse esse momento na história da salvação, então, a verdade sobre o ministério de Cristo no santuário celestial seria também o quê? Restaurada. Então, isso nos dá o quê? Não apenas uma identidade profética, mas também nos dá uma missão profética. Nós temos um conteúdo. Quando você vai lá para a primeira mensagem angélica, diz assim, temei a Deus e dá-lhe porque vinda é a hora do seu juízo. Só que diz, eu vi um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno. E diz, juízo, evangelho, juízo, juízo, evangelho, evangelho. Não pode dissociar. E o juízo realiza onde? No santuário celestial. Então, nós temos uma mensagem. Ah, não, é importante falar de Cristo. Cristo como o quê? Como sacrifício? Correto, temos que falar. O que mais? Cristo como sumo sacerdote. E esse Cristo sumo sacerdote também, a ele foi confiado o quê? O juízo. Agora, o juízo é contra os santos? Não. O juízo é a favor dos santos. Quando você vai para Daniel 7, o chifre pequeno persegue os santos do Altíssimo, e os santos lhes são entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, até. Aí você vem no verso 26. Se assenta o juízo contra o chifre pequeno, que o destrói e o consome até o fim. E o reino é dado a quem? Aos santos do Altíssimo. Os santos são vindicados no santuário, mediante o quê? O juízo de Cristo. Percebe? É a favor, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, o santuário é sobre isso. Santuário, embora a questão das 2.300 manhãs esteja aí, e eu fico muito feliz em dizer que, depois de estudar tanto, de ler tanto, nós temos aqui no Espírito Santo dois autores, o irmão Juarez de Oliveira e o irmão Anderson Velten, e usando assim uma abordagem astronômica, matemática e tudo mais para fundamentar as datas que nós temos, e elas são fundamentadas, né, eles escreveram um livro, um baita de um livro, né, e que fundamenta essa nossa interpretação. Eu fico feliz com isso e saber que nós não estamos aqui ameaçando ninguém com o juízo, nós estamos falando que Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é aquele que morreu por nós, Jesus é o nosso representante, Jesus é aquele que nos abraça, Jesus é aquele que nos acolhe, Jesus é aquele que nos perdoa quando nós nos voltamos em fé verdadeira para Ele, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, confessamos, nos entregamos a Ele, Ele nos perdoa e Ele nos salva. Isso é a doutrina do santuário. Então, nós precisamos, eu parabenizo aqui o pastor Wesley pela iniciativa de fazer realizar essa programação com o irmão João Polizelli, né, para que os irmãos aprendam mais sobre o santuário, e me dando a oportunidade de participar nesse momento aqui com vocês, porque nós realmente precisamos, porque o santuário, como diz a irmã, é o quartel-general da nossa salvação. Não é uma coisa periférica, não é um apêndice teológico, como alguns consideram. Infelizmente, na teologia, eu estou falando da teologia em geral, você não encontra isso. Eu tenho um monte de livros de teologia sistemática, você não tem ali uma doutrina do santuário, né, nesses outros sistemas teológicos. Agora, essa é uma das nossas crenças fundamentais na Igreja Adventista, é uma crença fundamental, a doutrina do santuário. Então, eu parabenizo os irmãos porque estão estudando isso, tiraram um tempo para estar aqui na segunda-feira, para me assistir. Eu agradeço e parabenizo e estimulo, incentivo, animo para que realmente continuem nesse processo.
porque realmente vale muito a pena. Pastor Wesley, eu vou lhe passar o material do Davidson, lá pelos contatos que a gente tem, o senhor estudar um pouquinho mais, nas 900 páginas aí, vai ser algo Meu Deus. realmente, vai ser algo que vai ser extremamente útil, tá? Então, nós temos, irmãos, fundamento bíblico para essa ênfase que nós damos na doutrina do santuário. Então, o ponto principal, então, quando Paulo ele fala de Jesus como sacerdote, ele fala o essencial das coisas que temos dito é que nós temos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Veja que coisa linda, né? Possuímos tal sumo sacerdote. É a coroa do argumento. O ponto principal do argumento é esse sumo sacerdote. Então, isso é algo. Agora, eu quero concluir isso. Faltam 9 minutos, eu imagino que é até às 9, então, em 4 minutos aqui eu quero concluir. Vamos voltar um pouquinho aqui. Muitos estudiosos, e eu estou falando de pessoas também fora do contexto da Igreja Adventista, muitos teólogos, entendem que o Éden foi o primeiro santuário. Não um santuário no mesmo sentido que o santuário mosaico, não. Mas ele partilha características do santuário mosaico. Isso é reconhecido. Davidson escreveu sobre isso, Ângelo Manuel Rodrigues escreveu sobre isso, e outros estudiosos fora do âmbito da Igreja Adventista também escreveram sobre isso, percebendo ali no santuário alguma coisa. Observe que no capítulo 4, o sacrifício de Caim e Abel ali, onde é que eles foram oferecer o sacrifício? A porta do Éden. O Éden como santuário. O lado de fora aqui é o pátio, é onde estaria o altar de sacrifício. Tá certo? E embora o texto bíblico não diz, a irmã White diz que foi construído um altar para eles oferecerem o sacrifício. Mas vamos voltar ao capítulo 3. Diz que Deus plantou um jardim e colocou o homem nele para cuidar e guardar. Então, vamos dizer assim, é como se Deus dissesse, eu construirei um santuário para que vocês morem nele. Mas aí o homem se rebelou contra Deus. Embora o termo não apareça, é um pecado de rebelião que acontece ali no capítulo 3. Então, o que Deus diz, Êxodo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, veja, o Éden, o santuário, para que vocês habitem no santuário que eu construí para vocês. E diz que Deus, na viração do dia, ele vinha se encontrar com os nossos primeiros pais. Então, o Éden era o lugar de encontro. Agora, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Geograficamente, na distribuição das tribos, o santuário ficava bem no centro do acampamento. Vocês veem isso lá no livro de Números. Como é que Deus estipulou, cada tribo vai ficar distribuída dessa forma aqui, em volta do santuário. O santuário no centro do acampamento. Então, Deus está no meio do seu povo. Não contente com isso, o que Deus fez? Deus enviou seu filho nascido de mulher, na plenitude dos tempos. E lá em João 1,14 diz o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E é interessante que, e vocês já devem ter ouvido isso, esse verbo ali, traduzido habitou, poderia ser tabernaculou. Deus armou a sua barraca no nosso acampamento. Ele veio habitar junto conosco. O mais próximo que ele podia, revestindo-se da humanidade para estar junto do seu povo. Acabou? Não. Aí, quando você chega lá no livro do Apocalipse, e alguns estudiosos percebem uma coisa, as dimensões da Nova Jerusalém são as dimensões de um cubo. E onde é que você encontra um cubo? No santuário, no lugar santíssimo. E então Deus diz assim no final, e eu construirei uma cidade, e nós habitaremos juntos. O que diz o santuário? O santuário é a presença de Deus.
Santuário é comunhão com Deus. Santuário é lugar de encontro com Deus. Santuário é onde todas as nossas esperanças se realizam. É onde todos os nossos sonhos se concretizam. Santuário é tudo aquilo que a gente sonha. Não é apenas sobre barraca, não é sobre peles, não é sobre móveis, não é sobre sacrifícios. O santuário é Deus querendo os seus filhos dentro da sua casa, com Ele. Isso é alguma coisa extraordinária, isso é maravilhoso. Nós somos pecadores e dessa raça toda de pecadores. O único planeta pecaminoso que existe é essa raça pecadora, redimida pelo sangue de Cristo, que Deus diz assim: vocês vão morar comigo na minha cidade, no meu santuário. Que Deus os abençoe, irmãos, e que o estudo do santuário, começando hoje, depois vem mais 2 segundas-feiras, depois vem o irmão João Polizelli, trazendo aí as suas mensagens, que isso possa realmente nos conduzir a uma experiência salvífica com Deus, que seja profunda e transformadora. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Amém. Amém, pastor João Antônio. Daqui a pouquinho eu vou voltar contigo aqui, eu vou fazer pelo menos umas 2 perguntas que são essenciais e que eu vou repetir com os outros palestrantes. Eu vou só mostrar para os amigos que estão conosco alguns dos materiais que você pode utilizar. Se alguém tiver alguma pergunta, eu preciso que você coloque ali, ou então me indique para eu abrir para você. Então, alguns materiais. Esse daqui nós entregamos aqui na Igreja do Lago Sul. Eu estou tentando conseguir o PDF dele, que é O Santuário, né? O Caminho de Deus. É um estudo que foi feito pela Novo Tempo, aí publicado pela igreja, de uma maneira tão, como é que eu diria assim, uma ordem cronológica, um trabalho muito bem feito, e assim, principalmente para quem está começando, mas vou te dizer, viu? Eu tenho 29 anos de adventista, eu estou respondendo a minha revistinha aqui, eu estou aprendendo muita coisa. Tem muito material bom aqui sobre as festas de Israel, que tem tudo a ver depois com o santuário. Então, está aqui um material, claro, né, gente? A Bíblia é a principal fonte de tudo. Eu estou falando de materiais que comentam o assunto. Temos essa revista aqui, essa eu tenho em PDF, eu vou mandar nos grupos de WhatsApp que nós temos aqui. Inclusive, tem uma entrevista do pastor João Antônio. Essa aqui é de 2014, novembro e dezembro de 2014. Tem uma entrevista dele aqui, onde ele traz alguns dos aspectos que foram abordados e outras matérias também. Uma série que é da Unaspress, também citada, nós temos uma pena, deixa eu voltar aqui, porque depois alguns vão querer copiar. Eu vou até colocar A Luz de Hebreus, 70 Semanas, eu vou mandar os nomes aí direitinho para vocês. O Santuário e as 3 Mensagens Angélicas. Esse aqui, muito fantástico, organizado pelo pastor Elias Brasil, o Santuário Celestial no Antigo Testamento. Isso daí é a tese de doutorado dele. Olha o tamanhozinho, eu acho que posso estar errado aqui, são 520 páginas, pelo menos. O homem tinha bastante coisa para escrever, né? Que coisa boa. Esse daqui é uma relíquia, mas quem quiser, é lá do primórdio, o Ritual do Santuário, do pastor Andríase, não. Do Andríase. O Ritual do Santuário. Tem alguns aspectos que foram revisados aqui, tem guardadas as devidas proporções. Isso daqui, então, é uma relíquia. Mais um que já tinha falado, o Juízo Investigativo e Pré-Advento, que é justamente do pastor João Antônio. O pastor João Antônio consegue ainda esse tipo de livro comprar direto ou só em sebo hoje? Só em sebo. Só em sebo, né? Tá bom. O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, na CPB. Vou deixar o último aqui, que para mim está sendo muito bom, que é o livro que eu estou revisando. Esse aqui é o penúltimo. Esse aqui é muito gostoso, gente, para quem quer estudar sobre as 2.300 tardes e manhãs e os assuntos que têm a ver com o santuário. A Astronomia e a Glória do Adventismo, um estudo sobre a precisão do cálculo profético de Daniel 8,14 e 9,24, e aí tem muitos temas aqui dentro, o pessoal vai gostar. É do Ederson Hermes e do Juarez Rodrigues de Oliveira. Recomendo também. E, gente, vou dizer para vocês, viu?
Esse daqui, para mim, tem sido uma bênção também, pastor. Esse é mais recente, é do Marvin Moore, Na Corte Celestial, em defesa do juízo investigativo. Gente, que fantástico, didático, e tenho certeza para quem quer se aprofundar no assunto, está aqui uma boa sugestão para você também. Amigos, eu vou fazer aqui duas perguntas, pastor João Antônio, o pessoal mandou aqui pedindo, né, o, o PDF do material, o que eu tiver, logicamente, eu vou passar para vocês, mas deixa eu só falar para vocês o porquê que esse assunto está me trazendo emoções muito especiais. Primeiro, porque eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter dado a devida atenção a esse tema quando eu entrei para a igreja. Eu achei, pastor, que era um tema acessório. E mesmo ouvindo, ano após ano, a importância sobre o santuário, infelizmente, eu só fui despertar muito tarde para o assunto. E vou dizer para vocês, aí agora vem também, né, além do arrependimento, a alegria de saber que Deus está me dando a oportunidade de me aprofundar novamente. E sabe o que está acontecendo? Falei esses dias para minha esposa, Joelma. Joelma, estou sentindo um despertamento espiritual a partir do estudo do santuário. Em cada livro, em cada matéria, eu percebo que Deus me ama de maneira tão intensa, e o pastor João Antônio declarou, ele quer morar comigo. Ele falou assim, faça um santuário, eu vou morar no meio de vocês. É muito amor. O que a gente encontra na temática do santuário é justamente o amor, né? Então, eu faço um convite para você. Talvez você tenha ouvido a palestra hoje, e você falou assim, meu Deus do céu, que língua que o pastor João Antônio falou, porque ele citou algumas coisas que eu falei, é agora que fica tranquilo, é assim mesmo. Aqueles aqui que são de origem católica, ou mesmo são católicos, com certeza ouviram nas homilias da missa assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu frequentei a igreja católica até os 11 anos, e eu confesso para vocês que eu ficava assim, gente, por que que Jesus é um cordeiro? O que que tem a ver cordeiro, cordeiro, cordeiro? E só quando eu fui estudar sobre o santuário é que eu entendi que Jesus era chamado de Cordeiro por conta de tudo aquilo que acontecia ao longo do Antigo Testamento. Então, nós vamos ver isso mais nos outros encontros. O irmão João Polizelli vai explorar essa temática durante uma semana conosco. Mas, pastor João Antônio, eu vou repetir uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor que eu vou repetir para os outros palestrantes. Mas antes disso, a Flávia fez uma pergunta aqui. Como os judeus pararam de fazer o ritual, já que eles não acreditam em Jesus? Pastor, será que veja se Flávia nesse sentido a sua pergunta. Eles continuam fazendo hoje os rituais, eles não acreditam, não acreditando em Jesus como sacrifício. A pergunta é, e aí, então eles pararam? Como é que está essa questão? Como é que você já teve o privilégio de conversar com alguém judeu ou na literatura, algo nesse sentido? Deixa eu abrir. Bom, sim. A questão é a seguinte, eles continuaram realizando sacrifício até a destruição do templo pelos romanos, né? E agora, hoje eles não fazem por uma razão muito simples. Depois ocorreu uma outra revolta aí entre 132 e 135, e aí os judeus foram expulsos de Jerusalém, foram proibidos de voltar a Jerusalém pelos romanos e tudo mais, e o templo deixou de existir completamente, tá? E o sacrifício só pode ser realizado no templo, não pode ser realizado em outro lugar. Então, quando existia um templo rival, por exemplo, os samaritanos levantaram um templo no Monte Gerizim, mas não era reconhecido pelos judeus. Tinha uma colônia de judeus na ilha de Elefantina, no Nilo, e eles fizeram um templo lá, mas não era reconhecido pelo sacerdote de Jerusalém. Só podia ser realizado o sacrifício no templo. Agora, historicamente, o que aconteceu? O que acontece hoje? No lugar do templo, nós temos lá o Muro das Lamentações, mas vocês já viram fotos de Jerusalém, vocês veem aquele domo dourado, que é chamado Domo da Rocha. Aquele é o lugar do templo. E você tem ali uma estrutura islâmica. Então, eles não têm como reconstruir o templo. Então, eles não têm como realizar sacrifícios. É só por isso.
Então, na verdade, né, pastor, eles deixaram de fazer porque uma exigência era que fosse no templo, o templo não existindo, eles não realizam, e por isso que existe um movimento, aquele sionista, né, inclusive esperando a reconstrução do terceiro templo, com a intenção de que o Messias viesse, correto, pastor João? Tem esse movimento mesmo? Mas isso tem muito mais a ver com pessoas fora do judaísmo do que dentro do judaísmo. Tá? Então, Ok, porque isso não vai acontecer. Aí é a questão de interpretação, eles relacionam isso aí com o surgimento depois do anticristo e não sei o quê, e coisa e tal, e é um anticristo final e tal. Para nós, o anticristo já está presente há muito tempo na história. A gente ok. não vamos entrar nisso aqui agora, mas já está. Mais um bom tema, né, pastor? Inclusive, É. gente, vocês viram, ele está terminando aí a questão o processo de confecção do livro. Eu já fiz o convite extraoficial, mas vou fazer aqui de público, para que ao lançar o livro ele venha, ele está morando no Espírito Santo, mas que ele venha para cá, em Brasília, na Igreja do Lago Sul, fazer o lançamento do livro aqui, viu, pastor? Com a gente fazer uma sexta, sábado e domingo contigo. Então, a Flavinha já agradeceu ali. Pastor, a pergunta que eu quero fazer, alguns que são críticos a esse assunto, o senhor respondeu essa mensagem, mas de maneira muito direta. A morte de Jesus na cruz não foi suficiente? Só a cruz não valeu? Tem que acontecer um processo depois? O senhor já falou lá, mas a cruz não é suficiente? O sacrifício de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, ele é perfeito e foi de uma vez por todas, não precisa repetir. O sacrifício de Cristo. Agora, nós estamos falando de um processo de expiação, um processo de salvação, e que inclui a nossa vida. Então, aqui entra uma questão soteriológica, uma questão de salvação. Como é que ocorre a salvação? Vocês já devem ter visto, às vezes, sei lá, num carro, um adesivo, ou num muro, escrito, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A salvação é uma experiência, é um processo. E dura quanto tempo? A vida inteira. Há pessoas que aceitaram o dom da salvação e depois simplesmente se deixaram desviar. Quando você vai para o livro do Apocalipse, você encontra ali que há pessoas que se tornarão inimigos do povo de Deus. Quando você vai lá no livro de Daniel, a parte final ali, capítulo 11, de 40 a 45, ali fala do rei do norte entrando na Terra Santa ali, e muitos iriam cair. Esse cair significa que eles vão seguir o rei do norte. Ou seja, como é que alguém que está em Jerusalém vai abandonar Jerusalém para seguir o rei do norte, o inimigo de Jerusalém? Isso eu estou falando em termos simbólicos, Jerusalém simbólico e rei do norte, um poder político, religioso simbólico. Como é que o indivíduo faz isso? Então, veja, que não existe uma vez salvo para sempre. É um processo. E neste processo, Jesus está realizando a sua obra em meu favor. Como eu li aqui o texto surgiu uma outra pergunta aqui que Eu apareceu na vou, tela. já te passo aí. Então, neste processo, Jesus está intercedendo por mim, Hebreus 7, 25. Jesus envia o Espírito Santo para nos ajudar em nossas batalhas. O Espírito Santo vos fará lembrar das coisas que eu vos disse, que eu ensinei. Naquele momento especial, é como se ligasse uma tecla aí no nosso cérebro e nós nos lembrássemos, quem sabe, de um texto bíblico, de um argumento, alguma coisa assim. Então, eu dependo da graça de Cristo me sustentando. E esse é o ministério que ele realiza. Baseado em quê? Baseado no seu sacrifício. Sem a cruz não haveria o ministério, como eu mencionei. Agora, sem o ministério de Cristo, a cruz não seria suficiente, porque se Jesus não tivesse ressuscitado e ascendido aos céus, o que é que nós teríamos? A esperança seria frustrada, assim como os discípulos de Emaús pensaram que haviam sido frustrados. Não, ele morreu. Assim, não, ele não morreu, ele ressuscitou. Pronto. Agora a esperança se reacendeu. Então, o ministério de Cristo no santuário celestial
ele é essencial dentro deste processo, porque ali ele aplica os méritos do seu sacrifício, da sua salvação, em favor dos seus seguidores, dos seus filhos. É nesse sentido. Então, não é uma expiação complementar, não é isso. É um processo expiatório que teve início na cruz e que só vai terminar, de fato, depois do milênio, quando o pecado e pecadores forem destruídos, porque parte do processo, lembre-se que nós tínhamos lá o ritual diário, mas depois, no 10º dia do 7º mês, nós tínhamos o dia da expiação. Tudo isso fazia parte de quê? Do processo de expiação. Tudo isso fazia parte do processo de expiação. Então, não era simplesmente a morte do animal. Então, os pecados, eles eram registrados no santuário, eles eram introduzidos no santuário mediante a manipulação do sangue, ou o rito de comer a carne do animal sacrificial. Então, no dia da expiação, que era o dia de juízo, então havia essa purificação do santuário, que é isso que Cristo está fazendo. Agora, então, existe a eliminação do pecado do meio do acampamento de Israel. Então, era o bode que era destinado a Azazel, que era enviado para o deserto, carregando simbolicamente, né? Então, no âmbito do ritual, o pecado se materializa no âmbito do ritual. Lógico, o pecado é uma coisa imaterial, mas no âmbito do ritual ele é tratado como se fosse material. Então, o pecado era como se fosse assim, retira de dentro do santuário, coloca em cima do bode para Azazel e envia o bode para Azazel, lá do deserto. Então, agora a comunidade está o quê? Purificada. O pecado foi mandado embora. Não existe pecado dentro do arraial. Mas aí o processo começava, né, reiniciava, logo a seguir, mais pecado para o santuário. E assim, agora, quando chega no Cristo, os nossos pecados contaminam o santuário celestial? Sim. Quando? De que forma? Quando eu confesso os meus pecados. Quando eu tenho fé em Cristo e eu me volto para Ele no santuário celestial, confesso os meus pecados, então, simbolicamente, Jesus assume a responsabilidade pelos meus pecados no santuário celestial. Agora, esses pecados precisam ser tratados, eles precisam ser dispostos, eles precisam ser eliminados. E então vem esse tema da purificação do santuário. É o processo. Depois que terminar isso, Jesus volta e então vem com a sua recompensa, ou positiva ou negativa, mas ele vai trazer uma recompensa para todos. É por isso que a moeda corrente do céu é o sangue de Cristo, mas este sangue precisa ser aplicado para beneficiar o pecador que se volta para Cristo. Olha, que ilustração fantástica essa última, hein, pastor? Pastor, eu vou fazer uma proposta aqui para os amigos. Olha, quem fez a pergunta, está aparecendo só o nome Samsung. E aí eu preciso até saber o seu nome para te mandar a revista em PDF. E quero fazer uma proposta para a pessoa que fez a pergunta, que é a seguinte, olha, experiência própria. O assunto do santuário, cada um de nós que estamos aqui, agora ainda estamos aqui em 37 aparelhos conectados, com certeza temos mais pessoas do que 37. Eu vou dizer para vocês, cada um de nós estamos em um momento diferente, e quando a gente faz algumas perguntas, como por exemplo essa, fantástica essa pergunta que foi feita, eu vou só citar a pergunta e eu quero fazer uma proposta aqui. A pessoa fez a seguinte pergunta: depois que Jesus entrou no santuário, depois da ressurreição, ele continua lá, e só inicia seu ministério, né, o juízo, em 1844, certo? É assim, essa é a pergunta que ela faz, a pessoa faz. Qual é a minha proposta? Esse é um tema, né, pastor João Antônio, fantástico, porque muitos de nós aprendemos em algum momento de que Jesus só iniciou o processo do juízo em 1844. Como é que isso funciona? Ele não foi direto para o Santíssimo, como diz o livro de Hebreus. Então, só esse tema, pode ter certeza, gente, é 1 hora de apresentação muito boa. Então, quero fazer uma proposta para vocês. Nós vamos ter alguns assuntos que não vão ser abordados ainda pelos outros dois. Nós estamos só nas últimas tratativas, vamos ter o pastor Luiz Gonçalves conosco semana que vem, e na última semana o pastor Arilton. Então, são duas pessoas que também conhecem, vão fazer aplicações específicas. O Cláudio gostou, né, Cláudio? São específicas que eles vão fazer. Mas, pastor João Antônio, vão ter algumas questões técnicas, que aí é para um nível um pouquinho mais, eu diria, avançado, que a gente precisaria muito do senhor de novo. E aí eu vou te lançar lá uma data.
se o senhor topar, a gente fazer esse momento com essas perguntas que aí sim, nivelados, quando o pastor João Antônio estiver trazendo a temática, você fala, já entendi, é por isso que ele está falando esse ponto. E um desses pontos é esse, pastor João Antônio, não tem quem não faça pergunta. Para onde Jesus foi assim que ele ressuscitou, né, e subiu aos céus, depois de passar os dias aqui. Então, a minha proposta, viu, querido, quem fez a pergunta, peço desculpas, a gente não vai hoje utilizá-la para justamente permitir que as pessoas aloquem o que aprenderam agora, e nós vamos voltar com o pastor João Antônio, e a Sandra já disse, eu não vou perder. Então, Sandra, obrigado aí também pela sua compreensão, e que bom que você está aqui com a gente. Pastor João Antônio, eu pode acredito ficar à assim, vontade. que o pastor Luiz Gonçalves, o pastor Arilton e também o irmão João Polizelli vão responder muitas outras questões que estão na mente dos irmãos. Então, se depois que terminar a semana de oração do irmão Polizelli e ainda persistirem algumas dúvidas e tudo mais, então eu estou à disposição para a gente conversar mais um pouco. Então, gente, ó, eu tenho para mim, posso estar enganado, mas essa aqui a querida irmã, quem mandou aqui foi a Evelyn, né? A Evelyn, uma fez a pergunta e Samira, agora são 2 Samsungs ali, agora ficou bom, viu? Então eu vou mandar aqui. Ó, Samira e Evelyn, eu posso estar enganado, pastor João Antônio, esse é um tema tão específico, a pergunta que foi feita, normalmente ela passa por alto, a gente passa por alto dessa temática. Eu tenho para mim que a gente vai voltar com ela especialmente para o Senhor, porque essa é boa. Então, obrigado quem fez. E aí eu vou fazer o seguinte, pastor João Antônio, sabe quem está aqui nos acompanhando também, pastor? O pastor Jaire, eu não sei se vocês ou trabalharam... Foi meu colega, estudamos juntos. Estudaram juntos, então, pastor Jair e a Cássia estão aqui conosco, viu? São queridos, e eu tenho o privilégio, depois que ele jubilou, os dois frequentam aqui na igreja, que eles também ajudaram a fundar e continuam evangelizando. Louva a Deus pela vida deles. Aqui temos o pastor Fulkner, a irmã Marisa, sua esposa, o pastor Davi Sabino. O pessoal é maravilhoso, só pode vir para cá também, viu? Gente, obrigado. Pastor, o senhor vai fazer a oração final para a gente. Gente, muito obrigado por vocês estarem conosco. Vocês não têm noção, é uma força de expressão, né? Mas olha, o quanto que essa temática sobre o santuário vai fazer a diferença. Por favor, você que pegou essa revistinha, é para ir respondendo, não é para responder quando o irmão João Polizelli chegar, não. Pastor, mais uma por semana? Uma por semana não, eu estou fazendo uma todo dia aqui, para justamente terminar a tempo, estou fazendo as minhas anotações, porque esse daqui é um básico, mas é um básico já te jogando mais para frente. Então, por favor, quem recebeu, vou tentar ainda o PDF, mas não está fácil, desse estudo. Se você vá lá na tua igreja adventista mais próxima da sua casa, ou vem aqui na igreja do Lago Sul e pega a sua revista, tá bom? Pastor João Antônio, eu nem falei, nós temos alguns amigos que estão conosco aqui, não são membros da Igreja Adventista, mas são simpatizantes da mensagem e são pessoas que amam a Jesus Cristo e a Bíblia. Vocês são muito bem-vindos aqui, viu? Na próxima segunda estaremos juntos novamente. Então, pastor João Antônio, suas considerações finais e, por favor, a oração pelos amigos que estão aqui acompanhando o estudo de hoje. Apenas repetir, irmãos. Nós não temos, na nossa caminhada cristã, nós não precisamos desanimar, não devemos nos desesperar, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele está lá no Santuário Celestial, pronto a nos receber, nos fortalecer e nos dar a vitória na nossa jornada espiritual. Então, não vamos perder a esperança nunca. Vamos orar? Amém. Vamos sim, pastor. Querido Deus, nosso Pai, nossa gratidão a Ti, porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso mantenedor e também o nosso Salvador. Nossa gratidão, porque o Senhor não nos deixou entregues à nossa desesperação pecaminosa, pelo contrário, providenciou o dom mais precioso do céu na pessoa de Jesus Cristo, que veio a este mundo, se entregou por nós e pelo seu sangue nos redimiu para nos tornar filhos e filhas de Deus. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque este mesmo Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus e hoje é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial intercedendo por nós.
dando-nos sabedoria, discernimento, dando-nos a direção do seu Espírito para nos conduzir neste mundo, para nos conduzir à vitória, para nos tornar cristãos vitoriosos. Agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez, aquilo que faz e aquilo que ainda fará em nosso favor. E suplicamos que nos aceites, que nos perdoes e que nos salves, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, nós vamos ter, pastor, muito, mas assim, nossa, muito, 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 muito obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor, irmã Deise, seus filhos. Nós vamos ter outros privilégios em nome de Jesus. Irmão João Polizelli, semana que vem o senhor vai nos contar essa história maravilhosa. E eu vou propor para vocês, para a gente terminar da seguinte forma: eu vou colocar neste exato momento, aí eu vou parar de gravar, porque depois, se a gente utilizando o material, aí pode dar um probleminha no YouTube, justamente um link que eu mandei para vocês sobre o tabernáculo, e você consegue ter uma visão dele em 360 graus. Então, eu vou parar só de gravar aqui,